Louvado e engrandecido venha a ser sempre o nome do nosso Deus. Amados irmãos, nós sabemos que Deus, ele tem os escolhidos dele. E em todo o decorrer da Bíblia, homens e mulheres foram escolhidos por Deus para executar obras. Deus, ele quer salvar todo pecador, mas tem pessoas na terra que Deus escolhe, né, para um propósito maior. E Davi era um desses. Davi trabalhava, né, como pastor. Samuel, o profeta, vem até ele, unge Davi, né, como rei de Israel, sendo que já tinha um rei que era Saul. Saul não estava mais fazendo as coisas que era de acordo com a palavra de Deus. Então Deus pede a Samuel que levante outro rei, né, que tinha um coração igual a Deus. Então Samuel unge Davi. Só que Davi volta a trabalhar como pastor. Até que um belo dia Davi vai ver os seus irmãos na guerra. O seu pai pede para levar alimentos para os seus irmãos. E Davi vê o gigante Golias. Nós conhecemos a história. Davi, como guerreiro, né, propriamente dito, né, como um jovem que lutava contra ursos, né, e leões, falou que derrotaria aquele gigante. E assim foi feito. Davi, então, ganha privilégios. E Davi vai trabalhar para Saul como arpista, né, tocando harpa. A palavra de Deus diz que o espírito maligno entrava em Saul e quando Davi tocava a harpa, assim o espírito maligno saía da vida de Saul. Nós sabemos que Saul sentiu inveja, né, de Davi, e a palavra de Deus diz que por 2 vezes Saul tentou matar Davi com uma lança. Davi se esquivou e fugiu. E aí começa a trajetória de um forjamento de caráter na vida de Davi. Davi passou fome, meus irmãos. Davi morou de favor. Davi se fez de louco. Davi, né, sofreu por um período de buscarem ele para assassiná-lo. Então, Davi passou por muitas dificuldades na vida, assim como eu e você passa. Os escolhidos de Deus não quer dizer que tudo vai ser mil maravilhas. Às vezes as pessoas veem um de nós sofrendo, achando muitas das vezes que nós estamos em pecado, eles estão em pecado, estão sofrendo por causa do pecado, mas não é. Muitas das vezes é porque Deus tem um propósito maior. E quem está vivo, irmãos, sempre vai passar por dificuldades. Mas Deus era com Davi porque Davi era um escolhido de Deus. E se Deus escolheu, quem é o homem para derrubar aquele que Deus escolheu? Assim nós sabemos que toda a casa de Saul, a maioria da casa de Saul morreu, aqueles que subiriam ao trono morreu, para que Davi se tornasse rei de Israel. Então, quando Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, tudo que é ruim, tudo que não provém dele vai ser afastado. Só que muitas das vezes a gente quer as coisas na hora. E para Deus não funciona assim. Se nós vivemos uma vida de 80, 70, 90, 100 anos, tem muita água para rolar, meus irmãos. E Deus dá gradativamente aquilo que nós precisamos para que nós não venhamos se perder. A Bíblia diz que Saul foi à guerra com seu filho e ali a batalha foi ferrenha e Saul, no meio da batalha, sabia que ia morrer.
Então ele mesmo se jogou contra a sua própria espada. Então ali foi morto, né? Jonatas e Saul no mesmo dia. Davi não se alegrou com isso, porque o que tinha acontecido com eles. Mas Davi assumiu o trono de Israel. Assim, todo escolhido de Deus, toda escolhida de Deus, Deus tem promessas. As promessas de Deus vêm na nossa vida, mas a gente precisa ter paciência, irmãos. Precisamos ter calma. Os escolhidos de Deus para as promessas de Deus têm que ter muita calma. Tem que ser cauteloso, com a mensagem que eu preguei esses dias, que eu falei. Tem que ter a cautela de Deus. Tem que saber esperar. Tem que ter humildade. Davi foi forjado para se tornar rei de Israel. Davi teve oportunidade de matar Saul, mas Davi não fez. Então, assim, todo nascido de Deus, todo servo do Senhor Jesus Cristo, ele vai saber esperar o tempo de Deus. Os escolhidos de Deus já são escolhidos. Eles só precisam saber ter paciência. Nós aprendemos aqui no Salmo 63, diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Então, Davi estava no deserto quando escreve esse salmo, um salmo de amor a Deus, de vida com Deus. Deus, ele espera de nós somente a paciência da obediência. Se eu e você obedecemos a Deus, buscarmos o Espírito Santo, nós teremos uma vida abundante. Não vai ser fácil, porque não é fácil para ninguém. Muitos dias, muitas vezes nós levantamos da nossa cama e temos muitas batalhas para enfrentar, físicas e mentais. Mas Deus nos faz vencer todas elas porque nós perseveramos. Imagina Davi, né? Davi assumiu o trono aproximadamente com 30 anos, né? E Deus o honrou. Davi morreu aproximadamente com 70 anos de idade. E Deus honrou Davi em tudo que ele fez. Nós sabemos que Davi pecou, teve muitos pecados também, assim como todos nós nessa vida erramos, porque a palavra de Deus diz: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Jesus disse, não é verdade? Mas os pecados de Davi, Deus o perdoou porque Davi tinha um coração sincero. Assim nós devemos sempre ser sinceros com Deus, para com Deus. Então, os escolhidos de Deus, mesmo no deserto, mesmo na felicidade, nas alegrias da vida, devemos ter paciência para vencer. As promessas de Deus estão sobre cada um de nós. Basta somente a gente perseverar. Irmão, persevere na palavra de Deus. Não deixe ninguém nessa vida roubar o brilho do Espírito Santo na sua vida. Não interessa o que vão falar de você. Permaneça fiel. Nós andamos na contramão do mundo. Pedro falou isso, não é verdade? Então, amados irmãos, que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Amém? Que assim seja. Fique na paz e fique com Deus.